que os objetos são abstrações coletivas que nós fazemos para conectar umas coisas com as outras, e dessa forma nós precisamos representar as coisas. Muito bem. As coisas também, os objetos, eles têm uma forma possível de ser representados. A ontologia é uma dessas formas de representar como as coisas são, como os objetos se relacionam, é, é, e a ontologia é uma forma é um jeito de formalizar tudo isso aí. Muito bem. Então, nós falamos que o nosso domínio, o nosso problema, ele tem, então, autores e obras, né, que é o que nós estávamos vendo aqui, né? Então, autores e obras. Muito bem. Nós falamos, então, que quando nós criamos classes, nós queremos criar grupos de objetos com as mesmas características. Então, nós pensamos assim, ó, autores que podem se especializar em escritores e músicos. Mas, quando nós dissemos que todos são autores, nós queremos dizer que tanto músicos quanto escritores herdam as características de autores. Então, todas as características de autores vão para escritores e músicos. E outra coisa que nós queremos dizer, que autores são classes, a classe autores é diferente da classe obras, ok? Ou seja, eles têm características diferentes. E o que são essas características? É o que nós chamamos nas ontologias de propriedades. Então vamos ver como é que funciona uma propriedade. Então nós temos propriedades do tipo de dados, que são as data properties, ok? E nós temos as, as, as propriedades de objetos, que são os object properties, ok? Muito bem, vamos ver então como é que a gente faz. Vamos começar criando uma propriedade de dados para autores. O que um autor vai ter, por exemplo? Um autor vai ter, por exemplo, uma propriedade nome, ok? Então, nome, nós escolhemos então uma data properties. Vamos ver aqui, eu já fiz, tá? Mas, olha, vou até apagar para a gente fazer de novo. Então, vou apagar aqui. Com certeza, ok. Vamos lá, vamos. Olha só, então vamos lá. Vamos fazer então uma propriedade para autores. Então eu vou clicar aqui. Eu vou criar então uma nova propriedade de dados. Então vamos lá. Autor tem nome. Ok? Muito bem. O que quer dizer isso? Significa que autor vai ter uma propriedade chamada nome, ok? Então, primeira coisa que ela vai ser funcional porque só existe um nome para o autor, então é uma função. E isso vocês vão encontrar lá no livrinho do Proteger, vai explicar isso para você. Olha que coisa importante, qual é o domínio, tá, dessa propriedade, ou seja, da onde ela vem, aonde ela está, onde ela começa. Então, eu venho aqui, eu vou adicionar. Isso é muito importante dizer. Olha, na classe, na hierarquia de classes, eu vou dizer, olha, ela está em autores. Então, quer dizer, é o autor que vai possuir essa propriedade. Ok? E depois, qual é o range, qual é o domínio, o alcance dessa propriedade? Olha que interessante. É uma propriedade que eu vou colocar de dados, ou seja, é um dado que eu vou colocar isso aqui. O que é um dado? Por exemplo, o nome, tá? A data de nascimento, algum número, tá? Você não precisa decorar todos esses tipos de dados que tem aqui que podem ser propriedades. Um daqueles que eu quero que você entenda bem é esse aqui.
o string. Por quê? Porque ele é um tipo de dado que é uma sequência de caracteres. Então ele é muito comum e, por exemplo, para colocar para nome é fundamental. Então eu vou colocar um nome, tá? Ok, tá? Então o autor tem nome. Mas olha só, o autor também pode ter outras coisas, tá? Por exemplo, um autor pode ter uma data de nascimento. Ele nasceu uma hora. Tanto o escritor quanto o músico, todos vão herdar essas características de autores, hein? Porque eu coloquei a propriedade em autores, o domínio autores, tá? Como vocês viram aqui, o domínio é autores, então todos os que estão embaixo, ou seja, são subclasses de autores, vão receber essa propriedade, tá? Muito bem, eu vou colocar mais uma aqui. Então vamos lá. Então, autor tem data de nascimento. Com um D maiúsculo aqui, data de nascimento. Ok? Então vamos lá. Mesma coisa. Qual é o domínio? O domínio é autor e o range. O range, ó, é diferente. Por quê? Porque ele vai ser uma data. Porque uma data é diferente de uma string. Uma string é uma sequência de caracteres. Então eu vou fazer operações de sequência de caracteres. E uma data, tá? Eu posso fazer contas como se ele fosse data. Então por isso que é um tipo de dado diferente. Então olha só, esse aqui, o datetime, ele coloca o dia, mês e o ano. Só que o datetimestamp ele coloca o dia, mês e o ano e a hora de nascimento. Vamos supor que eu queira colocar com a hora de nascimento. Então, timestamp, ok? Ok. Coloquei, então, o alcance, o range dessa minha variável, tá? Como timestamp, ok? Então, o que quer dizer isso? Que a classe autores ela vai ter então uma data de nascimento que vai se estender, que escritores e músicos vão herdar. Eles vão ter a mesma data de nascimento? Claro que não, mas eles vão ter um tipo, uma propriedade de dados que vai ser esse tipo de timestamp, date timestamp que eu coloquei. É, esse date timestamp dos autores vai se estender até escritores e músicos. Ok? Muito bem. Agora é o seguinte, isso é o tipo de dado, de propriedade de dados, que é esse aqui. Tá? Mas existe outro tipo de relacionamento de propriedades. Imagine agora então que eu quero relacionar uma classe com outra. Isso é muito legal. Então vamos lá. Eu quero dizer que autores têm obras. Quer dizer, ele fez obras. Então eu posso dizer aqui, ó, autores. Olha só que legal. Então eu vou criar uma propriedade de objetos. Então vamos lá. Vou criar, ó, autores. Autores têm obras. Olha que legal. Então, primeira coisa que eu vou dizer, ó, é funcional, tá? Daí eu vou dizer o seguinte, qual é o domínio? Da onde parte? Então eu venho aqui e digo, ó, autores, parte daqui, autores, qual é o range, o alcance, né? Para onde vai essa propriedade? Então, tá. Autores têm obras, ok, tá? Eu posso, depois eu vou ver tudo isso aqui, todas essas propriedades que vão definir a relação que eu tenho. Ok? Muito bem. Olha só a diferença que tem então. Eu tenho autores com propriedades de dados, quer dizer, nome e data de nascimento, e tenho as obras.
Só que daí eu me relaciono com as obras. Vamos até dar uma olhadinha aqui no Ontograph. Ok? Muito bem, pessoal. Então, é importante então que vocês saibam a diferença de propriedade de dados para propriedade de objetos, que é uma relação entre classes, ok? Nós vamos aos poucos melhorando isso aí, porque tem muita coisa para ver sobre isso, ok? Mas o importante é cada um tentar no seu exemplo, no seu domínio de problema, no problema que você está mexendo, ok? É isso aí então, pessoal. Um abraço.